Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Bom, queridos, todo mundo com a Bíblia na mão, anotações, caderno, caneta, e vamos hoje estudar sobre o Evangelho de Lucas. Então hoje nós vamos comentar sobre o Evangelho, esse terceiro Evangelho. Pelo menos na ordem aqui das nossas Bíblias, está aí o terceiro Evangelho e a gente vai hoje falar sobre o seu conteúdo, o seu autor, o propósito desse Evangelho. Tendo qualquer dúvida, vocês aí participem, tá bom? Vocês fiquem à vontade. Leandro, você pode fechar o áudio, tá, meu amado? Só pra gente cortar esse eco. Só fechar o áudio seu. Aí botãozinho do isso. Obrigado, meu amado. O vídeo não. O vídeo você pode deixar, meu amado. É só o áudio. Tem como você só cortar o áudio e não o vídeo. Então tem aí um microfoninho. É só clicar nele e o vídeo pode deixar, meu amado. Tá bom? Seu áudio ainda tá... Vamos ver. Eu acho que eu consigo fechar ele daqui, ó. Pronto. Eu mesmo fechei seu áudio. Tá tudo certo. Querendo falar é só dar um toque que a gente abre o áudio. Vamos lá, queridos. Bora, irmã Márcia. Em nome de Jesus agora, né, minha amada? Vamos dar sequência aí, né? Vamos lá. Tá todo mundo acordado aí na igreja, né? É que eu não tô enxergando o rosto de vocês. Tá todo mundo aí de olho aberto, né, mano? Coração aberto, olho aberto. E vamos lá. Então, queridos, se vocês quiserem já fazer as anotações aí para organizando o estudo, tá? Então nós vamos estudar o Evangelho segundo escreveu Lucas, tá? O autor deste Evangelho é o próprio Lucas, né? Leva o seu nome, ele que é o autor desse Evangelho. Quem foi Lucas? Bom, nós sabemos por alguns textos da Bíblia quem foi o Lucas. Vamos ler já 2 Timóteo. Então vamos lá para a carta de Paulo, já para começar aqui o estudo do Evangelho de Lucas, mas buscando em outros textos bíblicos quem foi Lucas. Então o 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 11, o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer algo a respeito do Lucas. Então vamos lá para o texto, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 11, olha o que está escrito: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então a gente tem uma menção do nome de Lucas aqui por Paulo, pelo apóstolo Paulo, lá no finalzinho da sua vida, lá no final do seu ministério, né? 2 Timóteo ele escreve e ele menciona Lucas. Então olha aqui a citação. Outro texto de Paulo em Colossenses, vamos ler Colossenses, aqui ainda perto, a gente volta um pouquinho, né? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 14. Então bora lá, já começando com Bíblia. A tendência é melhorar, né? Quando começa assim com Bíblia. Colossenses, capítulo 4, versículo de número 14. Outra menção de Lucas, e é interessante que aqui tem uma informação importante, ó. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e Demas, que era outra pessoa. Mas olha que coisa interessante, então já traz uma informação a respeito de Lucas, que ele era médico, não só um médico, mas um médico querido, né? Parece aí que ele era uma pessoa conhecida e estimada. Então Lucas a gente já aprende aqui que era médico, tá? Que naquela época uma pessoa não era qualquer um que era médico, né? Então raras eram as pessoas que exerciam esse ofício, tá? Então, último texto aqui para se referenciar sobre Lucas. Filemon. Vocês sabem onde fica Filemon, não?
Vamos lá, caminhando para o finalzinho da Bíblia, né? Mais para frente a gente estava em Colossenses, a gente vai lá para depois de Tito, antes de Hebreus. Então, entre Tito e Hebreus fica Filemão, que é uma carta bem curtinha, de 25 versículos, e lá é mencionado o nome do Lucas, inclusive lá no finalzinho da carta, no verso 24, ó. Então, Filemão, versículo de número 24, tá? Diz assim: saudam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão. Opa, desculpa, eu estava no 23, 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, queridos, por esses três textos bíblicos, nós temos informação a respeito de quem foi Lucas, um médico amado, né, e um cooperador de Paulo. Então, Lucas, diz os historiadores, que acompanha o ministério de Paulo, né, durante um tempo até longo. Então, Paulo tinha um médico particular, além de um cooperador, né, um evangelista, um servo de Deus. Também Paulo tinha aí um privilégio de ter um médico, e ele precisava mesmo, né? Porque o que Paulo apanhava, as feridas, os ossos quebrados e os hematomas na vida de Paulo não eram poucos. Então, tendo um médico ali ajudava ele bastante. Tá bom, queridos? Então, só essa informação. Lucas é o autor do Evangelho segundo Lucas. Ele era um médico, né? E era um cooperador de Paulo, tá? O tema, né, do seu Evangelho, só lembrando, Mateus, ele escreveu direcionado aos judeus, então tinha como intenção e propósito falar da vida de Jesus para os judeus como o rei e o Messias esperado. Marcos, ele então endereça, né, ele fala de Jesus para o público romano, né, e o propósito dele é falar de Jesus como o servo sofredor, né, aquele que veio para servir as pessoas. E Lucas, então, ele tem um propósito, o público-alvo dele são os gregos, que é a mesma coisa que gentios. Quando a gente vê essa palavra gentil, né, no Novo Testamento, na Bíblia, enfim, isso refere-se aos povos não judeus, tá bom? Então, gentios, a palavra quer dizer os povos não judeus, especificamente aqui aos gregos, tá? Nessa época, então, falar em gentios era a mesma coisa de falar ao povo grego, aos povos de língua e cultura grega, né? O Evangelho segundo Lucas é o primeiro, olha só, dos dois livros endereçados a um certo Teófilo. Então, na verdade, amados, Lucas escreve dois livros, tá bom? Um é o Evangelho de Lucas e o outro é o Atos dos Apóstolos. Então, esses dois livros é de um único autor, que é Lucas. Vamos ler, então, aqui Lucas capítulo 1 e verso 3. Vamos lá? Abrindo a Bíblia aí, ó. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 3. A quem foi direcionado, a quem foi endereçada a carta, ou melhor dizendo, o Evangelho de Lucas. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então, olha só, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 3, mostra que Lucas, ele escreve esse Evangelho, né? E escreve especificamente para esse excelentíssimo Teófilo. Esse termo excelentíssimo, esse tratamento, se dava a pessoas que tinham uma posição na sociedade de autoridade, como a gente trata hoje, por exemplo, os juízes, né? Ó excelentíssimo, ó, né? A gente tem aí, ó eminência. Então você tem esse tratamento, esse título. Então esse Teófilo, cujo nome significa aquele que ama a Deus, Teófilos, né? Teófilo, aquele que ama a Deus, é o significado desse nome. E ele então recebe esse relato da vida de Jesus, esse Teófilo, que possivelmente era uma pessoa importante da sociedade. Vamos ler o livro de Atos, capítulo 1, verso 1, só para a gente fazer essa ligação. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 1. Então, lembrando, Lucas escreve Lucas Atos, tá? É o autor
dos dois livros, Lucas, Atos. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Olha aqui que coisa interessante a confirmação. Fiz o primeiro tratado. Qual é o primeiro tratado que ele se refere? É o Evangelho segundo Lucas. Tá? E ele direciona a mesma pessoa, ele só chama aqui de Teófilo, já não tem o excelentíssimo Teófilo. Alguns pensam que aqui em Atos, quando Lucas escreve, né, para o Teófilo, já não trata mais como excelentíssimo, porque possivelmente, após ele ouvir o relato de Lucas a respeito de Jesus, no Evangelho de Lucas, ele agora se converte, né? Ele aceita então a Cristo como seu Senhor, e a relação deles agora já não é mais essa relação formal, mas agora é uma relação de irmãos, e ele apenas chama ele de Teófilo, não mais de excelentíssimo, já não precisava mais daquelas formalidades, né? É como inclusive nós nos tratamos como irmãos, apenas como irmãos e nada mais, né? A gente precisa entender esse detalhe também. Então, tudo bem, queridos? Só voltando, o autor é Lucas, ele é o médico amado, cooperador de Paulo. O tema é Jesus, o Salvador divino humano, tá? Ele apresenta Jesus, então, para os gregos como o Deus homem, como o homem perfeito, como o homem sem pecado, né? Como a sabedoria de Deus. É interessante isso, porque os gregos, eles sempre buscaram a perfeição intelectual, a perfeição estética, né? A gente vê nas esculturas, na arte ou nas artes dos gregos, sempre essa idealização do homem perfeito, né? O corpo escultural, a mente com a intelectualidade ou a sabedoria. Então, o Lucas, ele vai falar para os gregos, ó, aqui está o homem perfeito, o homem sem pecado, o Deus homem, né? Os gregos também, eles tinham muito essa questão de buscar a perfeição e ligar os homens quase como deuses. É por isso que a gente tem na história as mitologias da Grécia, onde havia lá os semideuses, né? O Deus homem, os deuses homens e tal. Então, por conta dessa formação dos gregos, é o que Lucas apresenta Jesus, para que eles entendam que existe sim um homem perfeito, um homem sem pecado, e existe inclusive um Deus, né, que se fez homem e habitou entre nós todos, e esse homem perfeito foi Jesus. Esse evangelho foi escrito aproximadamente, tá, entre o ano 60 e o ano 63. Então, o Evangelho de Lucas foi escrito aí entre esse período, anos 60 e 63. Outra informação curiosa, amados, que Lucas é o único autor não judeu de um livro da Bíblia. Olha só, algo curioso também, bem específico, tá? Então, Lucas é o único autor de todos os 40 conhecidos, é o único autor que ele não é judeu. Todos os outros são judeus, só Lucas, né, que não é judeu. Então é o único autor não judeu de um livro da Bíblia. Ele escreve assim, a fim de suprir uma necessidade da igreja gentia, né? De um relato completo do começo do cristianismo. E aí tem duas partes, como nós falamos aqui. Qual é a primeira parte que ele escreve para a igreja, né, dos gentios, dos gregos? É o nascimento, a vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Então, esse é o Evangelho de Lucas, tá? Ele vai falar então para os judeus, vai contar o nascimento de Jesus, ele vai detalhar a infância de Jesus, né? Ele vai detalhar todo esse crescimento de Jesus lá no templo com 12 anos, o seu nascimento, né? O início do ministério de Jesus já com 30 anos. Então ele conta o nascimento, a vida, o ministério, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, tá bom? E depois, no segundo relato, que é o Atos dos Apóstolos, entendendo então, ele escreve 2 livros endereçados, tá, ao mesmo público. Lucas, para contar a respeito de Jesus, e o segundo, que é o Atos dos Apóstolos, para falar sobre o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém e o desenvolvimento da igreja primitiva, tá? Então Lucas, ele conta
aí tanto a vida de Jesus quanto o início da igreja para esse mesmo público. O propósito desse evangelho, como eu disse, é proporcionar aos gentios um registro completo e exato, um registro assim mais completo mesmo. Como nós lemos aqui em Atos capítulo 1, vou voltar ao texto, vamos lá voltar novamente, que aí eu vou ler mais um versículo lá que nós não lemos. Atos capítulo de número 1, bora pegar a nossa Bíblia para acompanhar aí, né, amados? Até mesmo para a gente ter a base bíblica e os textos para estar se referenciando aí, né? Atos capítulo 1, verso 1 e 2, tá? Então olha só, ele escreve, né, aos gentios para proporcionar aí um registro completo e exato, porque os outros evangelhos, eles não são tão completos quanto o evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas, de todos os 4, ele é o mais completo que tem. Daqui a pouco eu vou falar por quê. Então vamos lá, Atos 1, verso 1 e 2. Vamos ler de novo, né? Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então olha só que ele fala da vida de Jesus, do nascimento até a ascensão, né? Até ele subir ao céu. E o Atos aqui que vai contar esse episódio que ele está falando com os discípulos, Jesus, né? E ele vai subindo até que ele é oculto por uma nuvem. Queridos, só para a gente pegar aqui mesmo algumas informações, eu disse que Lucas é o evangelho mais completo, né? Lucas, o que ele faz? Aqui no capítulo 1 de Lucas, vamos voltar para o evangelho de Lucas. É ler Bíblia, não tem conversa não. Que na manhã aqui o café está meio assim encorpado hoje, né? Vamos lá, amados, vamos folhear a Bíblia aí. Não é possível que vocês não estão com disposição de ler Bíblia nessa manhã ensolarada, né? Aqui está sol, aí eu estou vendo que também deve estar um sol. Então é a glória do Senhor que está entrando no templo, é porque tem uma luz aí muito forte, ó, na igreja que eu estou vendo. Lá na casa da irmã Márcia também, parece ali que da esquerda para a direita, ó, tá vendo ou é a glória do Senhor chegando ou é o sol batendo aí, né, irmão? Eu não sei se está calor, porque tem uns irmãos com blusa e outros sem blusa aí, como o pastor. De repente o pastor está no fogo, né? Sente mais a presença do Senhor, aí não põe blusa, né? Aqui de casa é frio. Aí é frio, né? Tá certo, é coisa boa então. Bênção de Deus. Lucas capítulo 1, amados, verso 1 ao 4 nós vamos ler agora, tá? Lucas 1, capítulo 1, verso 1 ao 4. Me acompanhem, por favor, na leitura, ó. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, olha só. Então ele já vai falando que muitos outros, eles também tentaram, eles escreveram a respeito da vida de Jesus. Verso 2. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já está informado. Então, nesse trecho aqui, Lucas ele fala que muitas pessoas também escreveram a respeito de Jesus, mas ele, Lucas, ele se informa com muitos detalhes a respeito do que Jesus fez, desde o começo da sua vida até o final do seu ministério. E ele faz isso para informar a Teófilo, né, sobre a vida de Jesus, os seus ensinos, a sua vida em si, seu ministério, tá, com detalhes para acrescentar então o que Teófilo já tinha ouvido, né? Então é interessante aqui que esses versículos já nos mostram esse relato de Lucas, que é um pesquisador, que é uma pessoa, um historiador. Ele investigou, ele entrevistou, ele procurou saber de todos os detalhes possíveis, né, a respeito do que Jesus fez desde o começo do seu ministério, a sua vida, enfim. Então é por isso que Lucas ele tem passagens, parábolas que os outros evangelhos não têm. No mínimo que eu me recordo agora são 13 parábolas que só é encontrado em Lucas. A gente não vai encontrar em Mateus, não vai encontrar em Marcos e nem em João. Só Lucas tem essas 13 parábolas, né? Tem outras mais que eles têm também,
mas acrescenta ainda essas 13 parábolas. A parábola do bom samaritano, a parábola do rico e do Lázaro, a parábola da dracma perdida, a ovelha perdida, o filho perdido, enfim, né? Diversas outras passagens, Marta e Maria. Nós vamos ter vários relatos, várias parábolas, várias passagens no livro de Lucas que a gente não encontra nos outros. Mais ainda, amados, a gente encontra passagens nos outros evangelhos, mas quando a gente lê em Lucas, ele traz informação que não tem nos outros evangelhos. Vamos ver um exemplo? Lucas capítulo 9, versículo de número 23. Vamos lá. Lucas capítulo de número 9, versículo de número 23. Por exemplo, eu vou pegar dois outros evangelhos, tá? Vocês conseguem assim dividir? Vamos pegar Mateus, Marcos e Lucas agora? Vamos lá? Então deixa isso, não leia não, só deixa aberto, tá? Vamos comparar, fazendo isso vai ficar mais claro. Então pode deixar aberto aí. Tá bom, vou pegar mais uma. Se tiver 3 Bíblias aí, põe as 3 Bíblias uma do lado da outra. Então deixa aberto em Lucas 9, 23. Vamos abrir também em Mateus capítulo 16, a partir do verso 24. Eu vou fazer igual vocês aqui também, ó, dividindo o dedinho. Então, Mateus 16, né? A partir do verso 24. Então, 16 e 24. Vamos folhear aqui para ver se a gente consegue aí. A gente tem 5 dedos, né? A maioria de nós tem 5 dedos, né? Graças a Deus por isso. Use esses dedos assim para dividir aí como marcador. Então, ó, capítulo de número 16 de Mateus, verso 24. A gente vai também em Marcos, capítulo 8 e verso 34. Vamos lá, meus amados, vamos ver se a gente consegue estar dividindo aí, que a gente vai ler na sequência, tá? Então, Marcos 8, 34. Deixa eu ver aqui se eu... Tá separado aqui. Vamos ler comigo da forma que eu for ler aqui? Então vamos lá, Mateus, todo mundo em Mateus 16 e 24. Só me dê um sinalzinho aí pra gente acompanhar juntos aí, se todos acharam. Mateus 16 e 24, tranquilo todos aí? Acharam? Dê um sinalzinho, dê um glória a Deus, um aleluia, levante a mão. Meu Deus! Amém. Vamos lá, queridos, na igreja aí, os irmãos, tem um varão de branco aqui na esquerda que eu não estou nem conseguindo ver o rosto, ó, de tanta glória que está resplandecendo ali, ó. Acho que é um varão, né? Aqui, ó, na igreja aqui que está do lado, é um varão ali. É o varão de branco, mano. Olha o varão de branco aí, ó. Eu não sei quem é, não. Pô, aqui. Pronto, queridos, então vamos lá. Mateus capítulo de número 16. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 24, tá? Acompanhem por gentileza. Olha, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Vamos ver essa mesma passagem em Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 34. Essa mesma passagem agora em Marcos, capítulo 8, verso 34. Vamos lá. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Perceberam que está igual de Mateus? Marcos e Mateus, mesmo texto, né? Vamos em Lucas agora, capítulo 9, versículo de número 23. Então, Lucas 9 e 23, ó, a mesma passagem. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Olha só, né? Perceberam, amados? Oi, irmã Márcia aqui. A irmã Márcia, acho que está com problema na conexão. Se alguém puder mandar uma mensagenzinha para ela aí, só aguardar um pouco que vai estabilizando lá a conexão dela e ela vai ouvindo, né? Vamos lá. Uma hora isso aí conecta aqui. Meus queridos, vocês aí na igreja, tá tudo certinho? Conseguiram ouvir tudo, né? Vamos lá então. Vocês perceberam, amados? Vocês perceberam então a diferença entre Mateus, Marcos e Lucas? Mateus e Marcos têm exatamente a mesma passagem, né? Qual foi aqui o acréscimo que Lucas nos traz de informação? Alguém percebeu aí? Quer falar?
Se quiser ler de novo, não tem problema. Vocês leiam de novo, a gente lê junto, só para perceber aqui que tem uma informação a mais. Irmã Márcia, minha amada, é a conexão que precisa estar estabilizando aí, viu? Carrega essa cruz. Sim, pode falar. Leandro, quer falar? Pode abrir, minha amada, isso. É a microfonia porque deve estar ligado aí, né? Ó. A minha Márcia está tentando aqui se comunicar com a gente aqui, rapaz. Tá uma briga. Vamos lá, ver se a gente consegue aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar. Irmã Márcia, só espera um momentinho, minha amada, que a irmã vai ter aí a conexão estabilizada. Só aguardar um pouquinho que a irmã já recebe o áudio aí também. Vamos ver. A briga tá feia, mas a gente vence no final, em nome de Jesus. Irmão Leandro, você queria, meu amado, comentar, falar alguma coisa, meu irmão? Servo de Deus, tu queria falar alguma coisa, comentar, não? Abriu aí o áudio? Não? Pode falar. Pode abrir o áudio aí e falar. Vamos lá. Clica aí no microfonezinho. Isso, varão. Clica aí no trem para falar, varão de Deus. Isso. É que a igreja aqui falou que é cada dia. Não entendi. Meu amado, repita, por favor. Isso, ó, faz o seguinte. Feche o seu áudio e abra aí, pastor, pro pessoal, ou dessa câmera aí do Note, que tá filmando todos vocês, para ver se consegue Fechou agora. Isso, aí pronto. Agora pode falar, meu amado. Que a diferença é cada dia. Exato, irmão. Exatamente. Então, olha só. Ele acrescenta, né, que a fala de Jesus, que Jesus disse, né, que era para negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. Então, o Mateus e o Marcos não trazem essa informação, né? Mas Lucas, ele traz um relato completo. Percebam a diferença de Lucas para os outros evangelhos? Eu só dei um exemplo aqui. Nós temos outras passagens também que mostram que Lucas foi mais detalhista, tá? Vou dar 2 exemplos aqui mais, e principalmente quando diz respeito a alguma enfermidade, né? Algum caso de enfermidade que Jesus foi lá e curou. O Lucas, ele detalha. Pastor Alessandro, quer falar, meu amado? Pode falar. Só... Uma passagem também que fala sobre a demônio de Gadara, fala que é 2 demônios. Exato. Ele fala que são 2, né? Que não é... Isso. Marcos me parece que fala que é um só. Eu não tô eu só ouvi no começo, agora eu não estou te ouvindo mais. Acho que fechou o microfone aí. Mas é isso mesmo, né? Que o pastor... Isso. Pode falar. Então, uma passagem diz que é um endemoniado e outra passagem diz que é 2. Exato, porque ele completa. É o mesmo caso, por exemplo, do Bartimeu. Um evangelho diz que o cego Bartimeu que clamava, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O outro evangelho vai falar assim: os 2 cegos, olha só, clamaram. Então, por que um fala 1 e o outro fala 2? Bom, primeiro que o outro traz um relato completo, né? E o outro evangelista, ele só vai falar daquele que possivelmente era mais conhecido, que era o Bartimeu, mais conhecido da cidade. Então, cada evangelista, cada relato tem um propósito específico. É por isso que às vezes um traz um detalhe a respeito da mesma passagem e o outro não traz aquele detalhe, traz outra informação. Então a gente precisa entender que nesses relatos do Evangelho, cada um tem um propósito. Segundo o seu propósito, ele escolhe a narrativa, né? Quem narra uma história, narra com um propósito e aí traz informações que lhe interessam, né? Então, se eu quero comunicar, ensinar, transmitir algo, aquilo que me interessa eu vou informar, e aquilo que eu entendo, julgo que não é necessário, né, eu passar, eu não vou passar. Então os evangelhos são isso, são relatos dessas 4 pessoas a respeito de Jesus.
E cada um traz então, segundo o seu propósito, direcionado a um público, trazer informações que sejam relevantes, né? Que sejam importantes para aquele público que eu estou informando, tá certo? Vou dar um exemplo. Se eu dou uma palestra e nessa palestra o público são pessoas simples, pessoas que não têm formação acadêmica, eu não vou trazer informações técnicas, eu não vou trazer informações teóricas que elas tenham dificuldade ou que não as interesse a respeito daquele assunto. Mas se o público é um público que é acadêmico, é um público que já é formado naquilo que eu estou falando, então eu vou trazer não só a linguagem, né, mas vou trazer detalhes, informações e termos técnicos que interessam a eles e que são importantes inclusive a eles, né? Então percebam que aqui é uma comunicação, né? São pessoas relatando, falando a respeito de Jesus para públicos diferentes. Então eles têm propósitos diferentes. E esses evangelhos, eles se completam. É por isso que quando a gente lê um evangelho, eu estou lendo Mateus, tá? Mas eu estou lendo Mateus, mas em Marcos e em Lucas tem essa passagem também? Se tem, eu devo ler lá também, para pegar todo o relato. Ah, estou lendo aqui Lucas, mas essa passagem tem lá em Marcos também, então devo lá ler Marcos e não só um, porque senão eu fico com uma informação incompleta, né? Então, quando a gente lê os evangelhos, principalmente os três, são chamados sinóticos, a gente já estudou sobre isso, né? São semelhantes, a gente tem a informação mais completa a respeito daquele fato. Esse é o exemplo do Lucas 9:23, né? Que Jesus, ele disse a cada dia e não apenas o que Mateus e Marcos dizem. Pode falar, pastor. Sim, então, boa pergunta, boa observação. Na verdade, não há divergências, né? Não há contradições na Bíblia em si toda, né? E isso se aplica também, lógico, aos evangelhos. Além desse endemoniado, eu vou trazer mais duas passagens que aparentemente estão se contradizendo. Uma é do centurião de Cafarnaum, né? Outra é do próprio cego Bartimeu, que eu já falei. Então, olha só, vamos ver as duas, comparar as duas, ou até as três. Bom, primeiro aí do endemoniado de Gadarena que o senhor perguntou. Então, por que um evangelho fala que tinha dois e o outro fala que tinha um? Que é o mesmo caso do cego, também do cego, né, de Jericó lá. Diz que tinha dois e o outro diz que tinha um. A gente até brinca, né? Ué, quem que não estava enxergando direito aí? Que um viu um cego e o outro viu dois cegos? Né? Mas brincadeiras à parte, o que acontece? Por exemplo, o endemoniado de Gadarena. Esse endemoniado que foi citado especificamente, né, só ele de fato era o mais conhecido, tá certo? Então o evangelista traz, né, o relato desse, porque o propósito dele era falar desse mais conhecido. O outro evangelho já não tem esse interesse de falar apenas de um e fala dos dois. Os dois estão certos, é que um dá ênfase, dá enfoque e destaca aquele que era mais conhecido, e o outro evangelista, ele decide falar dos dois. Então, nenhum nem outro está errado, não há divergência, não há contradições, né? Apenas que um decide falar de um mais destacado e o outro vai falar dos dois. Então, os dois estão certos. Os cegos de Jericó, é o mesmo caso. Então, o Bartimeu era o mais conhecido na cidade, o filho do Timeu, não é? Então, esse evangelista que fala só do Bartimeu, ele quer destacar aquele que era mais conhecido. O outro evangelista, ele vai falar dos dois, porque de fato tinha os dois. Então, perceba que nenhum nem outro está errado, é que no relato, um decide destacar uma coisa e o outro decide contar todo o relato, toda a história. Agora, nesse mesmo caso do cego Bartimeu, o que acontece? Tem mais uma questão aí, ó. Aí que a gente vai falar, não, aqui tem uma contradição. Porque um evangelista, ele vai dizer o seguinte, que Jesus estava entrando em Jericó, né, e à beira do caminho viu o cego, não é isso? O outro relato, o outro evangelista vai falar que Jesus estava saindo
de Jericó e encontra o cego. Aí fala, nossa, aqui que tem contradição. Porque como que Jesus estava saindo em um relato e o outro está entrando? É a mesma passagem, tá? Não são passagens diferentes, é a mesma. Aí como que a gente entende isso? Como que isso é resolvido? Quando a gente pega as imagens atuais, inclusive, né, de Jericó, que já era nos tempos de Jesus a mesma coisa, você tinha a Jericó antiga. Se vocês me lembrarem, eu mando lá no zap para vocês essa imagem, tá bom? Vamos fazer isso, agora eu não tenho condição de enviar, mas me lembrem aí, hoje mesmo, eu envio para vocês, só para vocês confirmarem aí, eu mando a imagem, né, do que eu vou falar agora. Então, nos tempos de Jesus já havia a antiga Jericó, as ruínas dela. Então, não tinha pessoas morando lá, a não ser talvez algum mendigo, né? Mas só havia ruínas, as casas destruídas, que foi destruída lá em Josué, lembra? Lá em Josué, que a Jericó foi destruída, o muro caiu lá, toda a cidade foi destruída. Então, são as ruínas. Foi construída outra Jericó. O Antigo Testamento vai falar isso, né? Inclusive, quando é colocado os alicerces, o filho do rei morre e tal, é uma profecia que tem lá, que essa Jericó não deveria ser edificada, e não foi mesmo. A antiga Jericó ficou lá, as ruínas até hoje tem. Nos tempos de Jesus, então, havia as ruínas de Jericó, a cidade antiga de Jericó, e ao lado havia a nova cidade de Jericó, onde era habitado, onde moravam as pessoas. Então, o que um evangelista vai falar é que Jesus estava saindo de Jericó, só que ele se refere a Jericó antiga, as ruínas. Jesus estava saindo e já entrando na nova Jericó. Tinha um caminho assim, na imagem vocês vão ver claro isso, né? A antiga Jericó aqui, aí tem um caminho aqui que tem a outra Jericó. É uma cidade do lado da outra, só que uma são ruínas e a outra é a cidade atual. Só que um evangelista vai falar, Jesus estava saindo de Jericó. Ele está certo falando isso? Tá, não tá? Claro que tá. Jesus estava saindo de Jericó, só que era antiga. E o outro vai falar, Jesus estava entrando em Jericó. Ele está certo também? O outro evangelista em falar que Jesus estava entrando em Jericó? Tá certo também. Só que a questão é que eles não dão a informação completa. Eles não falam assim, ó, Jesus estava saindo da Jericó antiga, Jesus estava entrando na Jericó nova. Eles não trazem essa informação, tá? Por quê, amados? Porque, na verdade, esses escritores, eles não estavam pensando em escrever aquele relato pensando que milhares de anos em outra cultura as pessoas iam ler os seus relatos. Eles estavam falando para aquelas pessoas que conheciam, inclusive, o cenário geográfico. Então não tinha necessidade deles falarem de ser assim tão específico, né? Deu para compreender? Tranquilo para vocês até aqui? Ou ficou alguma dúvida? Tranquilo? Essa explicação, então, ela foi clara para vocês? Vamos em outra aparente contradição nos evangelhos, né? Que é a do centurião de Cafarnaum. Aqui também a gente fala, não é possível. Alguém está errado nessa história aqui. Porque no centurião de Cafarnaum, lá em Mateus capítulo 14, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui para confirmar o texto. Capítulo 14 de Mateus. Opa, acho que não, hein? Centurião de Cafarnaum, vamos ver onde se encontra aqui. E agora deixa eu ver aqui, que eu perdi a referência, hein? Mateus. Se vocês acharem aí, me falam onde que está o centurião de Cafarnaum. Acho que é 7, né? Capítulo 8. Nem 7, nem 14, nem nada. É 8. Então, olha só. Mateus 8. Quero ler com vocês aqui. Eu estou vendo que a irmã Márcia está com dificuldade na conexão lá do áudio. Eu nem estou tentando aqui porque não tem jeito. É a conexão mesmo dela lá, né? Mas depois ela assiste na íntegra aí a aula gravada, tá? Então vamos lá, amados. Vamos abrir Mateus 8, versos 5 em diante. E também vamos deixar aberto em Lucas capítulo 7. Vamos lá. É a mesma passagem, né? A respeito do mesmo episódio, tá? Lucas capítulo 7, verso 1 e Mateus capítulo 8. Quero que vocês me acompanhem na leitura para perceber aqui.